Olá, eu sou a professora Tati e você está no canal História em Minutos. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas a vocês porque eu tô sem editor de vídeo. O meu computador deu um probleminha e eu perdi o meu editor de vídeo. Então, por conta disso, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais cru, né? Um pouquinho sem efeito especial, sem nada assim. Eu até comprei um editor novo, mas eu tô aprendendo a mexer nele ainda. Como vocês sabem, eu sou professora, eu não sou uma youtuber profissional, né? O meu canal aqui eu não ganho dinheiro com ele não é monetizado nem nada. A minha intenção é divulgar conhecimento para as pessoas. Mas então por isso eu ainda estou mexendo, estou aprendendo a trabalhar com esse editor novo. Então esse vídeo vai ficar sem recursos. Eu e o meu computador e só, né? Vamos ver o que que fica. Mas de um jeito ou de outro, o conteúdo é sempre melhor que a forma. Então vocês me perdoem se a forma não ficar tão bonita, se a forma não ficar tão bacana, mas o conteúdo vai compensar. Curta o vídeo, se inscreva no canal, se você puder compartilha com seus amigos. Antes de começar o assunto propriamente dito, eu gostaria de fazer um enorme agradecimento a todos os inscritos no canal. Graças a vocês, o nosso canal agora tem uma comunidade. Então, por meio da comunidade, eu posso postar mais curiosidades, algumas coisas interessantes, tópicos a respeito do dia na história. Então, eu convido todos a olharem lá a comunidade e a participar. Mandem dicas, mandem perguntas para mim. Tá certo? É uma outra maneira da gente estar em contato também. O nosso assunto de hoje é mercantilismo. Então, o mercantilismo é um sistema econômico do início da Idade Moderna. Ele substituiu o feudalismo e antecipou o capitalismo. Em alguns livros, em algumas apostilas, até mesmo em alguns sites, quando a gente pesquisa esse período histórico, vai aparecer o mercantilismo como sinônimo de capitalismo. Pode ser que ele seja sinônimo. Eu gosto de brincar com os meus alunos dizendo que o mercantilismo é o pai do capitalismo. Por que isso? Porque ele antecipou várias das características típicas do capitalismo, mas ele ainda não é exatamente o capitalismo que a gente conhece. Ele é um pouquinho diferente, tem características próprias, por isso ele tem um nome próprio. Né? Ele é chamado de mercantilismo. E o que é esse mercantilismo, então? Vamos dar uma olhadinha aí na palavra. Eu gosto de explicar as coisas pelo significado da palavra, que fica muito mais fácil da gente precisar não decorar coisas, né? É sempre bem mais fácil se a gente entende de onde veio os significados. Então, a palavra mercantilismo lembra mercado, mercadoria. E é justamente daí que vem a riqueza nesse período histórico, do comércio. Então, quanto mais rica o comércio de uma cidade, quanto mais rico o comércio de uma cidade, mais rica essa cidade será. Quanto mais próspero, mais rico o comércio de um país, mais rico esse país será nesse período histórico do início da Idade Moderna. Então, esse mercantilismo ele substituiu o feudalismo. Então, vamos comparar um com o outro para ficar bem facinho de entender isso. No feudalismo, a riqueza era dada pela terra. A palavra feudalismo vem de feudo. Feudo é a terra. Então, quanto maior a terra de um senhor feudal, mais poderoso ele será. Por quê? Justamente porque ele vai poder ter um grande número de servos para produzir dessa terra e vai conseguir, com essa produção, sustentar um grande número de nobres guerreiros. Então, esse senhor feudal, com uma terra bem grande, ele consegue sustentar um grande exército particular. Por isso, ele é poderoso. Um senhor feudal com um feudo menor, ele não vai conseguir sustentar tantas pessoas. A produção dessa sua terra não vai ser suficiente para o número de pessoas, para o número tão grande, perdão, né? Para o número tão grande de pessoas. Por conta disso, a riqueza é dada pelo feudo, pela terra. A Igreja Católica, ela se torna a grande potência da Idade Média justamente porque ela recebe terras de doações. Então, ao receber terras, a igreja se torna, sim, uma das grandes senhoras feudais da Europa Ocidental. Então, a riqueza vem da terra, vem do feudo, por isso o nome feudalismo. E o que vem depois? Né? Feudalismo deixa de existir no final da Idade Média, todo um processo histórico, que não vem ao caso aqui nesse momento. Né? Depois vem o mercantilismo, e esse mercantilismo vai dar as origens ao capitalismo. O capitalismo é o que a gente vive hoje, é mais fácil de definir. O que é esse capitalismo? O que dá a base do poder no capitalismo? Alguém poderia responder: o dinheiro.
Sim, mas não é só o dinheiro. O capitalismo, a base da riqueza, a base do poder está no capital. O que é capital? Não é só dinheiro. O capital é você também ter ações, investimentos, dinheiro investido em especulação imobiliária, especulação financeira, é ter imóveis, é ter empresas, é ter bens, carros e iates, enfim, né? Coisas que valham dinheiro. E você tem também muitas pessoas que trabalham para você. Capital humano. Além do capital humano, você tem que capital de giro, dinheiro investido, dinheiro comprando matérias-primas, produzindo outras coisas que vão gerar mais dinheiro. Então, no capitalismo, a base da riqueza não é somente o dinheiro, é todo o capital, é todos os investimentos, todas as propriedades, todos os bens que geram mais dinheiro. Por isso o nome é capitalismo. E aí, a gente ficou no meio do caminho entre o feudalismo e o capitalismo, está o mercantilismo, que então é pela mercadoria. Lembremos que no finalzinho do século XII, finalzinho do século XII ali, as cidades vão voltar a ter importância. Por causa das cruzadas, o comércio volta a acontecer devagarinho ali no finalzinho do século XI, ao longo do século XII, o comércio vai ressurgindo. Isso faz ressurgir a circulação de moedas. Então, essa circulação de moedas vão trazer toda uma mudança estrutural na sociedade da Europa. Por isso, o sistema deixa de ser o feudalismo e passa a ser esse mercantilismo. Com o retorno do comércio, o dinheiro volta a ser importante. A circulação de moedas volta a existir, começa a existir inclusive instituições financeiras, cartas de crédito, os primeiros bancos, empréstimos de dinheiro, parte toda financeira, econômica relacionada a esse comércio volta a existir. Então, a finalidade da produção não é mais apenas o consumo, mas o comércio. E aí, novamente, vamos fazer uma comparação. No período feudal, no feudo, todo necessário para a vida, ou pelo menos todo o que eles achavam que era necessário para a vida, era produzido dentro do feudo. Então não havia necessidade de produzir excedente. Tudo que era produzido era consumido. Lembremos que não existia geladeira, freezer, esse tipo de coisa. Então você tinha que produzir o suficiente para que todos vivessem, para que todos tivessem o suficiente para viver, porém sem desperdício, porém sem excedente, porque não existia comércio, não tinha por que produzir excedente. Já no mercantilismo, a ideia é gerar lucro, ganhar dinheiro. Então você produz justamente para comercializar. Então existe uma mudança de mentalidade aí. Não é à toa que nesse finalzinho de Idade Média, comecinho de Idade Moderna, tanta coisa aconteça. O renascimento, a centralização monárquica, os reis cada vez mais poderosos, reforma religiosa, as grandes navegações, tudo está acontecendo nesse período de transição de final de Idade Média, começo de Idade Moderna, porque a mentalidade muda. As pessoas vão ter um novo jeito de viver, uma nova forma de olhar para o mundo. Então, uma nova forma também de consumir e de produzir. Certo? E as pessoas que são dedicadas ao comércio, as pessoas que vivem nessas cidades, vão formar um grupo social novo, que não existia na época do feudalismo, que são os burgueses, a burguesia. A burguesia, ela surge dessas pessoas que vivem nas cidades, nos burgos, e que vão trabalhar com o comércio, com a venda de mercadorias ou com a venda de serviços. Esse mercantilismo, ele tem características próprias que o diferenciam tanto do feudalismo quanto do capitalismo atual. Então, uma das principais características do mercantilismo é que o rei controla todas as atividades econômicas. Existe uma coisa chamada monopólio do rei ou monopólio régio. Então, esse monopólio do rei significa que o rei controla todas as atividades. Lembremos que nós estamos falando de uma época de centralização do poder nas mãos dos monarcas, ou seja, absolutismo. Os reis, nesse momento, estão construindo o seu poder absoluto. Então, eles controlam as atividades econômicas. Então, o mercantilismo ele não é liberal,
Ou seja, não existe liberalismo econômico no mercantilismo. O liberalismo econômico é uma característica típica do capitalismo. Por isso que eu brinco que o mercantilismo é pai do capitalismo, são coisas diferentes. O mercantilismo antecede o capitalismo. O capitalismo tem liberalismo econômico. O capitalismo ele começa a surgir mais efetivamente, mais de fato, com a Revolução Industrial, com as ideias dos filósofos iluministas. No mercantilismo isso ainda não há. No mercantilismo, a ideia é que o rei controla tudo, ou seja, não existe liberdade econômica, existe monopólio régio. A importante característica desse mercantilismo é a tentativa de manter uma balança comercial equilibrada, ou melhor ainda, uma balança comercial favorável. O que vem a ser isso? Exportar mais do que importar, ou vender mais do que comprar. Por que isso era importante? Porque para os países que estão centralizando o poder nas mãos dos seus reis, que estão investindo seu dinheiro buscando mercadorias nas Índias, as especiarias, eles precisam ter muito dinheiro. Para ter muito dinheiro, o importante é vender mais do que comprar, ou exportar mais do que importar. Outra coisa importante que tem a ver com essa balança comercial favorável é o protecionismo alfandegário, ou protecionismo das alfândegas. Então, esse protecionismo tem a ver com cuidar dos produtos dentro do país. Qualquer coisa que seja importada deve ser mais cara aos seus similares que são produzidos dentro do país, justamente para que as pessoas comprem os produtos produzidos internamente. Isso protege os produtores, os comerciantes dentro do país. Então, é um protecionismo alfandegário. E também o metalismo. O metalismo é o acúmulo de metais preciosos. Guardar ouro, prata e pedras preciosas. Então, por esse metalismo, vem uma outra característica que é o colonialismo. Ou seja, buscar novas terras que possam fornecer mercadorias. A gente falou das especiarias, açúcar, cravo, canela, açafrão, seda. É importante ter essas colônias para fornecer esses produtos, mas também para buscar metais preciosos e pedras preciosas. Então começa nesse momento a busca pela formação das colônias, chamado de colonialismo. Por isso, a busca de colonizar o continente americano, formar colônias na Índia, formar colônias em outros lugares do mundo que começaram a ser descobertos, embora essa palavra seja meio estranha, né? Não, mas enfim, outros lugares do mundo que começaram a ser achados por esses europeus. Eles não conheciam essas regiões e começaram a conhecer e a explorar a partir desse período aí do mercantilismo. Então esse vídeo é um vídeo de resumo, é um resuminho básico a respeito do que é o mercantilismo. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, por favor, mandem nos comentários para mim. Tá certo? Um grande abraço, até mais!